Vamos conversar hoje? Gente, hoje eu quero falar sobre 2 lados da nossa vida que a gente não para muito pra perceber que eles existem. Vou pegar uma almofada aqui, porque eu me sinto mais confortável com isso aqui. Mas ultimamente eu fiquei analisando umas coisas e eu percebi na minha vida mesmo, gente, que eu estava vivendo como se minha vida tivesse em 2 lados opostos. Então, o primeiro lado era sempre aquele que eu usava pra dizer que estava tudo certo, aceitar as coisas, falar: "Não, você tá muito bem no lugar que você está". Eu vou colocar exemplos aqui. Então eu estava me convencendo de que eu estava no caminho certo, eu era uma pessoa boa só porque eu não tinha vício, eu não ia pra balada, ou não me prostituía, ou não falava palavrão. Sabe quando a gente se sente superior a outra pessoa? Até que eu comecei a perceber que do outro lado, tudo bem, eu não fazia essas coisas e não faço, só que do outro lado, eu estava sendo super hipócrita, falando mal dos outros, sendo falsa, tratando as pessoas mal, fazendo da vida dos outros um inferno. Aí agora você me diz, o que adianta eu ser muito boa de um lado enquanto do outro tô vivendo como se eu não fosse cristã, como se eu não conhecesse Jesus? Gente, tá certo isso? Eu acho que a gente tá levando a nossa vida muito assim, sabe? De um lado eu sou muito boa nisso aqui e tudo isso, só que do outro tá tudo como se nós não seguíssemos a Jesus ou como se a gente não tivesse que ser pessoas boas, quando na verdade a nossa vida ela tem que ser algo por completo, não posso ser pela metade, não é saudável ser pela metade, porque daí a gente vai estar vivendo sempre numa hipocrisia. E eu sempre gosto de comparar a Bíblia com a minha vida, né, tem um versículo que eu não vou lembrar o lugar que ele tá agora, e minha Bíblia nem tá aqui em cima, a gente tá lá embaixo, mas que diz: "Sede santos, porque eu sou santo". Esse versículo, eu vou botar aqui embaixo onde ele tá nos dizendo: "Sede como eu sou, porque eu sou santo". Jesus é manso, humilde. Vamos fazer aqui, né, as características de quem ele é. A Bíblia não nos ensina a ser pela metade. Então, assim, eu vou ser metade bom, metade mal, ou vou ser santo só em algumas áreas. Não. A Bíblia está nos dizendo para sermos como ele foi, como ele é. Isso não nos dá permissão de sermos pela metade. E talvez você olhe para sua vida hoje e existam áreas que você percebe que você está sendo pela metade. Você está sendo mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. E não é isso que Deus quer de você. Não é o que é bom para você. Porque ou nós somos 100% sinceros ou nós não somos, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre apontava nos outros, né? Ah, fulano lá é desse jeito, de repente eu olho pra mim, eu sou igual. E a gente tende a fazer isso, né? A gente tende a olhar sempre pro outro e não parar pra olhar pra nós mesmos, enquanto tudo aqui dentro tá uma bagunça sem fim, nós estamos olhando pros outros e querendo julgar os outros ou comparar os outros. E às vezes eu preciso parar e levar essas coisas aos pés do Senhor, de verdade. Eu sei que existe sempre algo muito preconceituoso, né? Sempre ensinaram pra gente que as nossas orações têm que ser perfeitas, a gente tem só que agradecer a Deus e realmente a gente tem, é muito importante. Ou a gente tem só que engrandecer o nome dele, mas gente, o quanto é essencial nós depositarmos aos pés do Senhor aquilo que nós estamos sentindo e sofrendo e passando, e os pontos que a gente tem que melhorar. Às vezes a gente tem que chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda porque eu tô sendo hipócrita, eu tô sendo falsa com essa pessoa, eu tô maltratando o fulano que eu não deveria estar maltratando. Às vezes a nossa oração nem sempre vai ser só aquela coisa linda decorada. Às vezes nós vamos dobrar o nosso joelho e a única coisa que nós vamos ter para oferecer para o Senhor é isso. É falar: Senhor, eu não tô sendo digna de ser tua filha. E tá tudo bem. Pensando que nós somos seres humanos e a nossa vida não é uma linear, a nossa vida, ó, oscila. A gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça e entender que a nossa humanidade às vezes vai gritar mais do que a nossa parte espiritual. E é nesse momento em que a gente vai para os pés do Senhor e entrega para ele. Às vezes eu vejo alguns influenciadores na internet que eles pregam de uma forma que parece que é errado a gente ser humano, né? Não, porque você tem que ser sempre assim, você tem que viver assim, você tem que fazer assim. De repente você olha e fala: Meu Deus, tô vivendo tudo totalmente errado. Olha, meu Deus do céu. Mas a verdade é que somos seres humanos. Então, por mais que a gente tente tirar de nós essas características que são humanas, gente, elas vão estar aqui. E algumas delas é a nossa luta diária. Tem gente que luta contra o vício, tem gente que luta sobre a pornografia, gente que luta sobre a falsidade, a hipocrisia, e tem gente que luta sobre tudo isso de uma vez só. E o que importa é sempre deixarmos isso nos pés do Senhor. É o ponto mais importante de tudo isso aqui que eu queria te dizer. Porque quando a gente tem um ponto que dói dentro de nós, a gente precisa apresentar ele para Deus. A gente precisa permitir com que ele nos cure. E nem sempre vai ser uma dor de um luto ou uma dor de perder algum amigo ou a dor de estar infeliz com a vida que tem. Às vezes é uma dor do próprio caráter. É o próprio caráter às vezes que tá ferido, que tá errado e que a gente precisa da mão do Senhor ali para consertar esse lugar que tá errado. Então, se hoje você tá olhando para você e pensando: "Meu Deus, eu sou essa pessoa", entrega isso pro Senhor. Peça para ele te ajudar. E mude também a sua mente, tá? Porque só orar não adianta, precisa se ter uma renovação, precisa se trocar as palavras, precisa trabalhar isso aqui, ó, para que funcione de verdade. A verdade é que Jesus não quer você da forma com que você está no momento. Ele quer toda vez
te incentivar a ser uma pessoa melhor, mais evoluída e que reflita o caráter dele aqui na Terra. Tô sentindo que nesse canal eu tô falando muita coisa sobre a minha vida, né, gente? Meu Deus, mas tudo que eu falo pra vocês é pra mim. Eu sempre falo isso. Então pra analisar um pouquinho tua vida, como é que estão as coisas. Se você hoje não precisa melhorar em alguns desses pontos, mesmo que sejam pontos do seu caráter, para que você consiga ser a pessoa que Deus quer que você seja, sabe? Não é legal nós temos uma vida que é metade boa e metade ruim. Jesus quer a nossa vida boa por completo, então permita que ele faça isso. E antes de sair desse vídeo, eu compartilho ele com alguém que precisa ouvir. Se inscreve nesse canal também, que é muito importante pra mim. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu tô contando coisa que eu não tenho que contar. Jesus amado, me ajuda.